pessoal, mais uma vez nós estamos de volta e agora para ministrarmos acentuação gráfica. Nós vamos começar falando a respeito das regras gerais de acentuação gráfica, tá certo? Então, pega aí o seu material de apoio para a gente começar com as regras gerais, vendo então os monossílabos tônicos. Bom, mas antes de falar propriamente dos monossílabos tônicos, eu quero esclarecer um seguinte detalhe, tá? A diferença entre a acentuação tônica e a acentuação gráfica. Essa diferença aqui é interessante para começo de conversa, tá bom? A acentuação tônica diz respeito à pronúncia da palavra, independentemente da marcação gráfica que ela venha a receber ou não. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra caju. Veja, essa palavra tem uma sílaba que é pronunciada fortemente, é a última, caju, certo? Então eu posso dizer que essa sílaba aqui é a sílaba tônica da palavra. Agora, observe que sobre a letra U não há nenhuma marcação gráfica, isto é, não há acento gráfico. Vamos comparar agora com a palavra cajá. Veja, de acordo com a pronúncia, eu percebo também que a sílaba tônica da palavra cajá é a última. Então veja, ambas têm de fato uma sílaba tônica. Porém, na palavra cajá deve aparecer uma marcação gráfica, tá? Uma marcação gráfica. Essa marcação gráfica, ela é conhecida nesse caso aqui, ó, como acento agudo. Percebe? Acento agudo. Agora a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: se ambas são sílabas tônicas, por que só no segundo caso é que eu coloquei o acento gráfico? Por que além da acentuação tônica, na palavra cajá, há também o acento gráfico? Bom, aí sim, para você compreender isso, você então tem que estudar de fato as regras gerais e as regras específicas de acentuação gráfica. E é isso que geralmente as bancas, os examinadores cobram em concurso público. O acento gráfico, ele é colocado na sílaba tônica de acordo com algumas regras. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, então. Bom, primeiro caso, monossílabos tônicos. Lembrando que os monossílabos, então você sabe que está diante de uma sílaba, certo? E você sabe também que existem os monossílabos átonos, aqueles pronunciados fracamente. Então, são coisas diferentes. Quais são os monossílabos tônicos que receberão acento gráfico? Aqueles terminados pela letra A, pode haver o plural com S, letra E e letra O. Pode também haver o plural com a letra S. Exemplos: elas são más. Veja bem, eu tenho aqui, ó,
Monossílabo por quê? Uma sílaba apenas, tá? E é pronunciada fortemente. Olha a terminação, A seguido de S. Pisaram o meu pé. Uma sílaba, compreende? E ela também é tônica, tá? Eu vou colocar aqui, ó, sílaba tônica, sílaba tônica, beleza? Olha a terminação, letra E. Ninguém ficará só. Uma sílaba. Sílaba tônica, pronunciada fortemente. Repare a terminação. Veja bem agora uma coisa. Qual é o cuidado que você precisa ter? Pré-técnico, prolabore. Os prefixos pré e pró, eles receberão o acento gráfico, tá? Obviamente, quando forem tônicos, né? Porque monossílabo átono não recebe. E o detalhe, separados, olha aqui, ó, por hífen. Compare com pressentir e prosseguir. Agora, sem hífen, então, sem acento. Olha aqui, prosseguir e pressentir, tá? Então você tem que fazer essa distinção. As terminações verbais em R, S ou Z, o que acontece com elas? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a forma verbal dar. Olha, uma sílaba, concorda comigo? Uma sílaba. Veja a terminação R. O que acontece? A letra R cai, tá? Vou botar assim, ó, cai, tá bom? Ou seja, desaparece, é isso que eu quero dizer. No lugar dela, tá? O que vai acontecer? Você vai acrescentar aqui, ó, a letra L junto ao pronome. Esse azinho aqui, ó, tá? E esse ozinho não são artigos. São o quê? Anote aí. Pronomes oblíquos, tá? Para você não confundir, tá bom? É como se eu tivesse o seguinte, ó. Dar o livro. Dar o livro. Então, o que eu faço? No lugar da expressão o livro, eu coloco o quê? O pronome oblíquo o, tá bom? E aí fica dar mais o. E aí de novo, olha o R aqui. Então como é que fica? Dá-lo. Ok? Então você vai encarar esse primeiro elemento como um monossílabo tônico terminado em A. Então, por isso, vai receber o acento. Raciocínio semelhante é com a forma verbal pois. Olha a terminação, S. Olha o pronome oblíquo, vou chamar de PO. Pronto, o que vai acontecer? A letra S cai, aparece a letra L junto ao pronome oblíquo. Fez mais o pronome oblíquo A. Então, o que vai acontecer? Repara aqui na letra Z. Vai desaparecer. E aí, o que vai aparecer? A letra L junto ao pronome oblíquo. E aí você vai encarar, então, o primeiro elemento, que é a forma verbal, como um monossílabo tônico terminado em E. Tá ok? Aqui, ó, para deixar bem marcado, um monossílabo tônico terminado em O.
e aqui um monossílabo tônico terminado em A, tá ok? Vamos fazer uma breve comparação. Vamos pensar, por exemplo, na palavra nu, no adjetivo nu. Nu é sim um monossílabo tônico, tá bom? Não tenha dúvida disso. Porém, olha a terminação. Não foi em A, não foi em E e também não foi em O. Monossílabo tônico terminado em U não recebe acento. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui a forma verbal li. Né? Eu poderia dizer o seguinte, ó, eu li, tá? O li aqui sendo verbo, ok? Bom, nesse caso aqui, o li é monossílabo tônico sim, porém a terminação dele é em i, então não recebe acento gráfico. Ele, essa palavra, né, essa forma verbal, tem sim acento tônico, porque a sílaba é tônica, mas não tem acento gráfico, porque a regra de acentuação proíbe. Seguindo em frente, os oxítonos agora. Bom, o que é uma palavra oxítona? A sílaba tônica é a última. Anote aí, ó. Sílaba tônica é a última. Interessante é que há uma semelhança aqui com os monossílabos, percebe? Olha aqui que legal, tá? E agora nós acrescentamos terminação em, terminação ens. Isso não havia lá nos monossílabos, lembra? Exemplo, cajá, café, cipó, armazém, armazéns, ok? Agora, deixa eu já adiantar uma coisa para você. Na prova, você quer agilidade, não quer? Então, o que você precisa saber? Veja bem, você tem que gravar o que é mais simples, o que é mais fácil. Grave a regra dos oxítonos, porque você já sabe que aqui há uma semelhança também com os monossílabos. Confere? E aqui sim há um acréscimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terminação que você utiliza para acentuar graficamente uma palavra oxítona, você não vai usar para acentuar uma palavra paroxítona, tá bom? E vice-versa. Ou seja, a terminação que você usar para acentuar uma palavra paroxítona, você jamais vai usar para acentuar uma palavra oxítona. Grave isso, porque você vai resolver muitos problemas envolvendo esse assunto. Tá joia? Vejamos. Terminação i ou u, sem acento. Por quê? Porque não faz parte, tá, das regrinhas das palavras oxítonas. Então veja, se você não acentua oxítona terminada em i ou u, logo você vai acentuar o quê? As palavras paroxítonas. Tá? Exemplo, ó. A palavrinha júri recebe acento. Por quê? Paroxítona terminada em i. Veja, olha como a situação é diferente. Eu não sei se você gosta dessa fruta. Eu, por exemplo, me amarro. Ó. Caqui. Qual é a sílaba tônica? É a última. Tá?
sílaba tônica. Agora, veja, terminou em quê? Terminou em I. A terminação I serve de base para acentuar uma paroxítona. Logo, não serve de base para acentuar uma oxítona. As regrinhas são excludentes. Veja, Bangu, Nova Iguaçu, Muriqui, Ali, dividi-lo. Então veja, Bangu é oxítona? Sim. Olha aqui a sílaba tônica. Recebe acento gráfico? Não, terminou em U. U é da paroxítona. Nova Iguaçu, oxítona. Olha a sílaba tônica aqui. Você não acentua. Muriqui. Cadê a sílaba tônica, Albert? Está aqui. Qual é a terminação? I. Tá? Terminação I e U serve de base para a acentuação gráfica da paroxítona. Ali. Olha aqui. Oxítona? Sim, é oxítona. A sílaba tônica é a última. Recebe acento gráfico? Não. Dividi-lo. De novo. O que eu tenho aqui? Eu tenho verbo mais pronome oblíquo. Lembra dessa estrutura? O que eu faço? Eu vou analisar separadamente cada elemento que forma essa expressão aqui, tá? Então, eu vou pegar a forma verbal dividir. A sílaba tônica é aqui, ó, é o di, tá? Mas eu vou acentuar graficamente? Não, porque terminou em i. E a letrinha i dá base para acentuar a paroxítona. Então, muito cuidado agora. Por quê? Na formação de hiato. Nós estamos tratando das regrinhas gerais, mas eu já preciso avisar você que existe o que nós chamamos de regra especial, tá? Na verdade, há mais de uma regrinha especial, mas aqui eu quero frisar unicamente a regrinha que diz respeito ao hiato. Lembrando a você, o que é um hiato? Um hiato é quando, ao separar as sílabas da palavra, eu tenho, obviamente, uma vogal e outra vogal em sílabas diferentes. E tem que ser assim mesmo, não é verdade? Por quê? Porque cada sílaba só pode conter uma vogal, não mais do que isso. Então, veja, vamos analisar o comportamento do hiato. Veja, Grajaú, construí-lo. Vamos separar as sílabas da palavra Grajaú. Como é que fica? Ó, gra, já, u. Tá bom? Com acento gráfico. O que acontece aqui, ó? Vogal, vogal. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Hiato. O que mais que eu tenho aqui? Qual é a sílaba tônica da palavra Grajaú? É sim a última, certo? Bom, se é a última, é fato que a palavra é oxítona. Ninguém discute isso. A palavra é sim oxítona. Não há dúvida quanto a isso. Tá bom? Albert, mas você disse que oxítona terminada em U não recebe acento. E eu reafirmo, é verdade. Você não está acentuando a palavra Grajaú com base na regra geral das oxítonas. Você está acentuando essa palavra com base na regra especial do hiato. Ok? Construí-lo. Vamos analisar. Como é que a gente faz aqui? A gente analisa o primeiro elemento. Vamos separar aqui as sílabas. Construí-lo.
I, e aí fica aqui mesmo, né? Construir. Então vamos aqui, ó, pegar só o primeiro elemento, ou seja, a forma verbal. Qual é a sílaba tônica desse primeiro elemento? É a última. Não tenha dúvida, sem medo de ser feliz, ó. Sílaba tônica. Tem acento tônico? Tem, claro que tem. Mas também tem acento gráfico? Sim, o Albert. Isso aqui é uma oxítona? É, querido, eu posso encarar como tal, como oxítona. Por que você acentuou essa forma verbal? Com base na regra geral das palavras oxítonas? Não. Você acentuou construir com base na regra especial do hiato. Tá? Regra especial. Tudo bem? Seguindo em frente, então, agora sim, vamos ver as paroxítonas. Vejam, há uma série de letrinhas aqui, né? Uma sopa de letrinhas. O que foi que eu disse para você? Tente fazer por eliminação. Você sabe que as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, sem acento. Não sabe? Então, como é que você tem que raciocinar? A paroxítona que termina por outra letra vai receber acento, tá? É claro que na prática você vai ter que perceber algumas regrinhas aqui, ó. Você pode alegar, mas terminou em O. Sim, mas agora eu tenho aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, ou no plural, ãos. Ditongo oral, a mesma coisa, tá? Pode ser que tenha uma vogal ali, A, E, O, certo? E você achar, poxa, mas terminou também em A, E, O, isso aí me lembra oxítona. Ok, mas aí, querido, você vai gravar assim o ditongo oral, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, porque fica mais fácil. Veja, amável. Olha aqui, L não é A, E, O em ens. Abdômen. Veja, não é A, E, O em ens. Cuidado, cuidado aqui. Por quê? A regrinha da oxítona fala o quê? Em. Ou no plural, ens. É diferente. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Armazém. Por que eu acentuo? Porque terminou em. Veja que interessante, ó. Olha a terminação, tá bom? Qual é o plural de armazém? Armazéns. Veja. Qual é a terminação, Albert? Ens, tá certo? Então não é terminação ene. Então, ó, Marte, látex, bíceps, júri. Olha a letrinha aí aqui, ó. Íris pode estar no plural seguido de S. Vírus, a mesma coisa. Uns. Vamos fazer uma comparação com relação às oxítonas. Olha a terminação. Em, ens. As paroxítonas. Uns. Aqui de novo. Paroxítona. I e U, seguido ou não de S. Oxítona. A, E, O, seguido ou não de S. Ok? Ímã. Opa, Albert. Apareceu a letra A. Sim, querido, mas aí você percebe que não é o A pura e simplesmente.
é o A nasalizado, né? É o A com o til, sinal de nasalização. Então você precisa atentar para esse detalhe. Olha aqui, o plural, né? Ó, ans, órgão. Olha aqui o ditongo, tá? Sótãos, ãos, íon ou íons. Olha aqui a terminação ON, vôlei. Aqui o ditongo, ó. Ditongo, jockey. Ditongo. Tá certo? Detalhe que em vôlei, o que eu tenho aqui? Ditongo decrescente. Não é verdade? Por que eu tenho um ditongo decrescente? Porque eu tenho primeiro a vogal e depois eu tenho a semivogal. Lembrando aqui, ó, quanto vale a letrinha E? Isso aqui a gente aprende na aula de fonética, tá bom? Noções de fonética. O Ezinho vale 2. Opa! Em vez de colocar o número 2, eu coloquei a letra E de novo. Então, o Ezinho vale 2. Quanto é que vale o I na formação de ditongo? Vale 1. Então, decresceu. História. Olha aqui, eu tenho também um ditongo. Só que agora eu tenho um ditongo crescente, tá? Então veja, tanto faz se o ditongo é decrescente ou se ele é crescente. O que importa é que seja um ditongo oral, tá? Por que você está frisando o ditongo oral, Albert? Veja bem, vamos pegar, por exemplo, a palavra amam. Vamos pegar aqui, ó. A forma verbal amam. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, né? Vós amais, eles amam. Terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. O que eu percebo aqui, ó, bem na terminação? Isso a gente também aprende na aula de noções de fonética. De acordo com os fonemas, eu tenho aqui, ó, vamos fazer uma transliteração, tá bom? Eu tenho esse ditongo aqui, ó. Isso é um ditongo. Só que é um ditongo nasal, tá? Então eu posso até colocar aqui, ó, ditongo nasal. Por isso que eu estou frisando o ditongo oral. Porque o ditongo nasal, ele não é acentuado, a não ser que, tá? A regrinha é clara, a não ser que seja o ão, tá? Ou o plural, seguido de S, ãos. Aí sim, mas outro ditongo nasal não vai receber o acento gráfico, tá? Outro detalhe que você precisa saber. Existe uma discussão, sim, a respeito da separação da sílaba envolvendo os ditongos crescentes no final das palavras. Por que eu estou dizendo isso? Ora, você pode encontrar, vou puxar uma setinha para cá, ó, uma variação. Em vez de considerar ditongo, considerar hiato. E aí, nesse caso, a palavrinha fica assim separado, ó. História. Tá? História. Veja. Desse jeito, eu tenho uma vogal aqui e uma vogal aqui. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? De acordo com essa segunda análise, eu tenho um hiato, ok? E a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, eu tenho também uma
proparoxítona. Veja, toda palavra proparoxítona é acentuada, sem exceção. Então, de um jeito ou de outro, você vai colocar o acento gráfico na palavra história, na palavra gênio e em outras palavras semelhantes, que apresentam ditongo crescente na sua parte final. Bom, na prática, na prova, para marcar a questão certa, o que a gente percebe com a nossa experiência aí dando aula para concursos públicos, né? Em colégios, enfim, consultando os manuais. O que a gente percebe é o seguinte: esses casos, ainda que suscitem discussão se é paroxítona ou se é proparoxítona, primeiro, vai receber acento. Segundo, as bancas examinadoras tendem a considerar o motivo da acentuação gráfica a paroxítona terminada em ditongo, tá bom? Então, se você for indagado numa prova, a tendência, e eu digo assim, a tendência 95% das questões envolvendo esse tipo de acentuação fundamentam, tá, na regra das paroxítonas, que isso fique bem claro para você. Vejamos aqui, ó. Terminação em ens. Poxa, Albert, por que é sem acento? Simples, querido. Em e ens, nós já vimos. Essa terminação, lembra o quê? Nos remete à regrinha das oxítonas. Beleza? Olha lá, cuidado com essas palavras, porque elas aparecem muito em prova quando o examinador quer explorar uma questão envolvendo regra de acentuação gráfica, tá? Item, o que o examinador faz? O examinador, ele coloca aqui, ó, para pegar o aluno desavisado, o aluno que não estudou, que não fez o curso com o professor Albert. Olha lá, o examinador faz isso, coloca um acento gráfico ali, tá? Mas, poxa, você está vendo que item tem a penúltima sílaba tônica, ou seja, uma paroxítona. Paroxítona terminada em não recebe acento, tá bom? Então, ó, se o examinador fizer isso aqui, você sabe que está errado. Itens, o plural, a mesma coisa. Repare, olha a terminação, tipicamente terminação de oxítona. Cuidado também, o examinador vai fazer isso aqui na sua prova, ó. Vai colocar um acento gráfico. E aí você vê, ó, sílaba tônica, penúltima, é uma paroxítona, terminada por ens, isso é regra de oxítona. Então o examinador está equivocado aqui, ó, tá? Vamos tirar esse acento aqui. Agora, no singular, veja, no singular, a palavra vai ser encarada como uma paroxítona terminada em eni, tá bom? Olha para cá, olha aqui, ó, olha a terminação N aqui. Agora você pode acentuar, regra da paroxítona. Mas existe uma variante na forma plural, ó, i fenês. Percebeu? Olha a sílaba tônica aqui. É a antepenúltima. Então, por que ífenes recebeu acento? Simples, meu querido. Toda palavra proparoxítona recebe acento sem exceção. Então o motivo agora é outro, tá bom? Pólens, você vai acentuar? Não. Você sabe que aqui eu tenho a sílaba tônica da palavra, não há dúvida. Mas veja aqui a terminação. Terminação de oxítona. Tudo bem? Vou apagar aqui para você, tá? Para você compreender melhor.
Veja o singular. Veja o singular. Olha a sílaba tônica. Tá? Olha a terminação. Voltando aqui para cima, repare, terminação N de navio. Então, paroxítona terminada em N recebe acento. E existe também uma outra variação, pólenês. Ó, pólenês. Sílaba tônica. Albert, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, veja, proparoxítona. Todas são acentuadas. Muito cuidado com os prefixos terminados em I ou R. Por que eu estou falando aqui, ó, prefixo? Vou chamar a sua atenção. Porque você já viu que quando a palavrinha é uma paroxítona terminada em I ou R, vai receber acento. Olha aqui, ó, aqui em cima. I e o R. Mas agora, querido, nós estamos tratando de prefixo, tá? Semi. Olha aqui, terminou em I, mas é prefixo. Super terminou em R, mas é prefixo, então não recebe acento. Finalmente, as proparoxítonas, todas, ou seja, todos os vocábulos proparoxítonas recebem acento, sem, tá? Sem exceção. Tá certo? Sem exceção. Não há exceção. Pode acentuar sem medo de ser feliz. Então veja, ó, histórico, vamos separar aqui, ó. Histórico. Olha a sílaba tônica. Albert, o que é mesmo a palavra paroxítona? É quando a sílaba tônica, deixa eu apagar aqui, ó. É quando a sílaba tônica é a penúltima. Tá bom? Cântico. Como é que é? Cântico. Olha aqui, ó. Cântico. Lâmpada. Qual é a sílaba tônica? Lã. Já falei dessa palavra, hein? Ífenes. Qual é a sílaba tônica? É a antepenúltima. Também já falei de pólenes. Ó, pólenes. Qual é a sílaba tônica? A antepenúltima. E agora, querido, uma breve relação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas que você precisa conhecer, tá? Essas palavrinhas aparecem com frequência em provas de concursos, tá bom? Quando o examinador quer explorar esse assunto. Então, eu vou destacar aqui algumas para você. Cateter, não é catéter, é cateter. Cister, olha, Nobel, novel, ok? Não é oxímel, é oximel. Interessante, né? Mister, ureter, masseter, tá bom? Obus, não é obus, é obus, ok? Oxítona. Outra aqui, paroxítonas, quero ressaltar, é austero, não é austero. E também não é ávaro, é o que? Avaro, tá bom? Não é azíago, é o que? Aziago. Por que não recebe acento? Paroxítona terminada em O não recebe acento. Essa aqui, então, é terrível. Não é gratuito. Olha aqui. Essa aqui eu faço questão até de escrever separando as sílabas. Gratuito. Querido, isso aqui está errado. Isso aqui é o que muita gente faz. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Qual é o certo, Albert? Certo é isso aqui, querido, ó, gratuito, ditongo, e olha aqui a sílaba tônica,
Então, por que você não acentuou? Paroxítona terminada em O não recebe acento gráfico, tá bom? E aí você tem filantropo, misantropo, outra, rubrica, tá bom? Não é púdico, é pudico. E não é recorde, é recorde. Tá ok? Beleza? Necromancia, tá? Aqui você separa, certo? Maquinaria, olha aqui, ó. Aqui você também separa. Ciclope, fortuito, é aqui a separação, ó. Fortuito, a sílaba tônica. Detalhe, essa aqui também é triste, não é íbero, é o que? Ibero, paroxítona terminada em O. Tá aqui a sílaba tônica da indivídua, ok? E na outra coluna você tem as proparoxítonas que também merecem a sua atenção. Chamo, ó, olha aqui, ó, chamo sua atenção para essa palavrinha aqui, ó, ínterim. Tá? O examinador costuma colocar o quê? Interim. Cuidado, cuidado, tá bom? Protótipo, não é prototipo, tá bom? Zênite, tá bom? Então, fique atento. Arquétipo também merece a sua atenção, tá? Vamos separar aqui, ó. Aerólito, não é aerolito, é aerólito, beleza? Aeródromo, olha a sílaba tônica aqui, tá? Então, preste atenção nessa breve relação. Muito obrigado, querido, e até o próximo bloco.